Luiz Gabriel Vede é professor dos programas de pós-graduação e graduação em Direito da Unicinos, Visiting Scholar pela Columbia Law School e professor coordenador de Direito Ambiental na SMAF. Seja bem-vindo, então, professor. Fique à vontade. Tem um passador? Aponto para lá? Aponto para lá. É uma imensa honra estar aqui na Emerge, né, para falar para os juízes, advogados cariocas desse estado que eu tenho imenso carinho. Gostaria aqui de saudar aqui a presidente de mesa, doutora Cristiane Jacoldi, meu querido colega e amigo Delton Carvalho, que nos deu uma brilhante exposição aqui, especialmente ao desembargador Elton, aqui presente, que faz um brilhante trabalho na condução desse fórum de debate permanente de direito ambiental, que é tão importante, desembargador Elton, e cada vez vai ser mais. Vejo alguns amigos aqui na plateia, o Coque, o doutor Marcelo Coque, estimado amigo, a doutora Admara, também querida amiga, a doutora Shirley, que estava aqui também, juízas ambientais exemplares, né? E então é uma alegria muito grande estar aqui presente. Eu acho que eu vou falar da tribuna mesmo ali, que fica. Então, na realidade, quando eu falava aqui com o professor, eu deixei por último, obviamente, para saudar o professor Sérgio, né? E quero dizer que realmente eu fiquei encantado com a fala dele, e quando ele estava falando, eu me lembrei de outro economista, que eu fiz questão, o ano que eu fiquei nos Estados Unidos, eu fiz questão de ser aluno dele, que foi o professor Jeffrey Sachs, né, um dos autores provavelmente quem minutou praticamente os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e que tem uma visão muito parecida com a do professor Sérgio, e eu achei algo maravilhoso, né? Essa visão, e especialmente os 4 pilares do desenvolvimento sustentável, para além do relatório Brundtland, a inclusão social, desenvolvimento econômico, tutela ambiental e agora a boa governança, né? Que seria, o professor Sachs brincava que não seriam necessários 17 objetivos, 169 metas, bastariam 4, os 3 do relatório Brundtland e mais boa governança. Mas para que as nações chegassem a um acordo, né, foi necessário, evidentemente, se abrir esse leque de 17 objetivos e 169 metas para o desenvolvimento sustentável. E essa era do antropoceno, realmente, ela é uma era da mais alta preocupação, né? A ONU, há cerca de um mês atrás, lançou um relatório dizendo que 1 milhão de espécies podem ser extintas nas próximas décadas. 1 milhão de espécies, né? O professor Sérgio falou sobre isso, o professor Delton chegou a tocar sobre esse assunto também. Então, na realidade, nós temos que incorporar de que poluir o meio ambiente, expor o meio ambiente a riscos por fatores antrópicos, não gera prejuízo, não gera benefício, isso aí acaba gerando prejuízos. Há poucos dias foi lançado pela revista Climate Science um artigo assinado por 10 pesquisadores importantes do Brasil, dizendo que os prejuízos podem chegar até o ano nas próximas décadas em 50 trilhões de reais, né, causados pelo aumento das temperaturas. Então, é de se observar que, evidentemente, não causa
benefícios econômicos. E ano passado, final do ano, 13 agências federais norte-americanas, o professor Delton, lançaram aquele relatório dizendo que a economia dos Estados Unidos, na melhor das hipóteses, vai reduzir de 10% a 20% até o ano de 2100. Então, nós temos que pensar, evidentemente, na grande guinada dos combustíveis fósseis para as energias renováveis, né? Evidentemente, o direito tem um papel nisso, né? Certos nudges podem ser dados, sem dúvida nenhuma, para estimular as energias renováveis, como a biomassa, a energia eólica, a energia solar, né? Eu vejo também que na academia muitos defendem também, inclusive, a energia nuclear por ela ser sustentável, né? Então, é de se observar que nós temos realmente que pensar nessa situação. E hoje, por exemplo, na Universidade de Colômbia já está se discutindo, por exemplo, o direito das ilhas ameaçadas. Ilhas Seychelles, Ilhas Samoa, Ilhas Marshall, podem simplesmente, e se aumentar a temperatura de 4 a 6 graus, sumir do mapa até o ano de 2100. Quem é que vai pagar pela indenização do direito de propriedade dessas pessoas? Pela vida dessas pessoas? Que nacionalidade eles terão? Eles serão americanos, chineses, que são os maiores emissores? Quem é que vai absorver essa gente? Eles vão se tornar sem nacionalidade. Então, o direito hoje, se observa na Universidade de Colômbia, várias cadeiras já separando, né? Essa questão, o direito às mudanças climáticas, direito internacional das mudanças climáticas, direito ambiental, direito dos animais, direito dos desastres, direito... Né? Então, evidentemente que há um diálogo entre todos esses setores. E esse eu acho que é um desafio importante, né? E outra coisa que nós temos que ter em mente, né? James Lovelock, para muitos o novo Charles Darwin, ele é muito claro, né? Quando ele chega com a sua teoria de Gaia, dizer o seguinte, que a Terra não precisa de nós, na realidade. Nós é que precisamos da Terra, né? Podemos estar entrando numa sexta extinção em massa, né? Evidentemente que a Terra, ao que tudo indica, vai permanecer, quem não vai permanecer serão os homens, né? Em longo prazo, longuíssimo prazo, talvez isso seja uma realidade, uma questão de tempo, né? Mas tudo isso nós temos que observar com um pilar de equilíbrio entre o meio ambiente, o econômico, o social e também com a tutela ambiental. Então, é de se observar que os eventos catastróficos, aí um gráfico da NASA, tem aumentado nos últimos anos, né? Tem aumentado. Em 1980 eram cerca de 70 catástrofes por ano, hoje nós estamos batendo o número de 700 catástrofes, incluindo aí temperaturas extremas, secas, incêndios, enchentes, deslizamentos. Aqui no Rio de Janeiro, ele é um estado que é especialmente sujeito a esses deslizamentos, né? E a intensidade das tempestades, né, também tem, e frequência, tem aumentado. Isso aí não é um valor, isso aí não é uma invenção. E mais outra, nós temos que observar que esses extremos, na realidade, estão relacionados com o aumento das emissões de gases de efeito estufa, né? Hoje nós estamos chegando à emissão, segundo o laboratório de Mauna Loa, 2 semanas, a 416 partes por milhão de concentração de dióxido de carbono na atmosfera, né? Nós só superamos a parte de 350 partes por milhão no ano de 1950, depois de 400 mil anos. Então, e a par disso, também existe a questão do crescimento populacional. Em 1960, nós éramos 3,5 bilhões de pessoas. Hoje, nós somos 7,5. E, segundo a ONU, na melhor das hipóteses, seremos 10 a 11 bilhões de pessoas no ano de 2100. E, na pior das hipóteses, se houver um descontrole, podemos chegar a 16 bilhões de pessoas ocupando o mesmo espaço, disputando os mesmos recursos, disputando a mesma água, né? Numa verdadeira, uma autêntica, professor Delton, tragédia dos comuns de Garrett Hardin, né? Esse grande economista que influenciou vários prêmios Nobel, né? E mais que isso, os prêmios Nobel do ano passado, Nordhaus e Romer, foram muito claros, ganharam um prêmio Nobel, dizendo que poluir não vai dar lucro em médio e longo prazo, já não está dando agora. Então, quer dizer, tudo indica para isso, nós temos que dar
evidentemente, uma virada nesse sentido. A minha fala, evidentemente, face das pesquisas que venho realizando nos últimos anos, interrompida pela minha pele de político, que eu usei há alguns anos como presidente da JUF, político associativo, evidentemente, né? Como referiu aqui o governador Witzel. Uma das pesquisas que fiz foi sobre o princípio constitucional da precaução, que está vindo agora para a 3ª edição, né? Que naqueles casos de riscos e incerteza científica, deve ser aplicado o princípio da precaução, forte também na inversão do ônus da prova, no sentido de se evitar riscos extremos. Esse é um princípio importantíssimo para se evitar catástrofes ambientais, assim como também o princípio da prevenção. E outro princípio, que também é um princípio que nós temos que observar, quando o governador Witzel fala de falta de orçamento, é justamente o princípio da educação ambiental. Se as pessoas, as empresas, os governos estiverem educados para não poluir, para não emitir, para não desmatar, para não praticar pecuária irresponsável, certamente não seriam necessárias medidas de precaução, de indenização de vítimas e de responsabilização de empresas na esfera criminal, administrativa e civil, né? Então, falta a nós implementarmos o princípio de educação ambiental previsto na Constituição e normativa infraconstitucional, né? Então, esse princípio é um princípio que custa muito mais barato investir nesse princípio, nesse momento, com a falta de orçamento. E aí eu me lembro, professor Koch, daquela obra de Cass Sunstein, o custo dos direitos. Todos os direitos têm custos. O professor Delton falou muito bem aqui na análise do custo-benefício, inclusive os direitos de primeira geração, como o direito à segurança pública, por exemplo, o direito ao discurso, né? E muito mais, custa evidentemente caro, medidas de precaução, de prevenção, que o Estado tem que administrar. O governador aqui falou em orçamento fictício, e realmente é uma questão a se preocupar. E eu, na minha obra, Desenvolvimento Sustentável na Era das Mudanças Climáticas, tenho o prefácio do professor Michael Girard, que é o diretor do SABE Center for Climate Change Law da Columbia Law School. Essa obra, uma das preocupações que eu tive nessa obra foi justamente justificar, né, a concretização do direito ao desenvolvimento sustentável com uma base orçamentária. Eu fiz um estudo da legislação orçamentária brasileira, né, justamente para se sustentar isso. Não há dinheiro para se tomar certas decisões na esfera administrativa e até na esfera judicial, quando nós agimos muitas vezes com um ativismo até extremado, né? Dos problemas, eu trabalhei justamente esses problemas, né? O juiz muitas vezes não tem a formação nem a responsabilidade, acaba resolvendo problemas que o executivo tinha que ter resolvido, e acaba caindo isso na mão dos juízes. Eu, ao longo de 20 anos, julguei dezenas, talvez centenas de casos ambientais quando estava no interior e depois substituindo na capital, e a prática, a gente observa vários colegas aqui que julgam ou já julgaram questões ambientais, e essa é uma questão realmente difícil, né? Então, inclusive as medidas liminares, né, para restauração de barragens, aplicando o princípio da precaução. Eu trago aqui uma decisão que, inclusive, me parece que era do ministro Salomão, vou falar sobre ela, justamente isso, mandando se reparar uma barragem que estava em iminente risco de rompimento. Quanto custa isso? Tem que aplicar o princípio da precaução? Evidentemente que sim, né? Mas é muito mais importante que as pessoas e a sociedade tenham educação ambiental. Essa é uma questão que eu acho que... E também, outro trabalho que eu tenho focado nos últimos anos são os litígios climáticos. Eu estive falando sobre essa questão aqui no Brasil, tenho falado fora, estive em Harvard no passado, Heidelberg, agora semana passada no Vaticano tivemos um evento com a participação do Papa, que está preocupadíssimo com os retrocessos sociais, ambientais nas liberdades fundamentais. Evidentemente, a minha questão ficou mais focada na área do direito ambiental, mas os litígios climáticos são importantíssimos para se evitar, né, catástrofes ambientais. E nós temos instrumentos no Brasil necessários. O que nos falta ainda é propor uma doutrina mais consistente no Brasil. O professor Delton tem proposto, eu tenho proposto, outros professores têm proposto. Isso aí vai se consolidar através dos anos.
mas esses litígios serão cada vez mais uma realidade no nosso país, né? O Dr. Koch ali também, um estudioso disso, será cada vez mais uma realidade no nosso país, né? Se trazer o direito das mudanças climáticas para as decisões judiciais, que muitas vezes chega com um caso e o juiz que poderia trazer, porque a parte traz o direito, né? Dado o princípio jura novit curia, né? A parte traz o direito e o juiz não traz, muitas vezes, o direito às mudanças climáticas, né? Ou a lei da Política Nacional da Mudança do Clima, que já reconheceu a nossa lei, a Lei 12.187 de 2009, ela já reconheceu que as mudanças climáticas são uma realidade e que elas têm causas antrópicas. E elegeu como seus princípios retores o princípio da precaução, da prevenção e do desenvolvimento sustentável de forma expressa, né? Então, é importante que o juiz traga esses casos. É como diz o ministro Antônio Hermann Benjamin, no Brasil raramente tem um litígio climático puro. Talvez aquele dos aeroportos de São Paulo, né, onde o Ministério Público está processando as empresas aéreas para que elas façam uma compensação, né, e adquiram um terreno no município de Guarulhos para plantio de árvores, para absorver uma parte, ou compensar os gases de efeito estufa. Esse talvez seja um exemplo de litígio climático puro no Brasil. Os demais litígios, eu tive com o ministro Hermann na Embaixada da Alemanha um debate importante, dizendo o seguinte, que ele vinha colocando com a experiência dele, que os litígios climáticos hoje se apresentam, são híbridos, envolvem direito à água, mudanças do clima, né? Proteção de mangues, que contém o aumento dos oceanos, mudança do clima, né? E nos falta, então, né, a proposição de litígios climáticos puros, nós temos instrumentos para isso. Mas agora eu vou entrar, na parte principal e dei esse introito, justamente porque as mudanças climáticas também, elas acabam afetando a estrutura de barragens com o aumento de eventos extremos, em especial chuvas, né? O The New York Times publicou uma reportagem muito interessante no mês de fevereiro, falando justamente sobre isso, aumento de precipitações, né? E aumento de precipitações e aumento de risco de barragens. É evidente, com mais chuva, a barragem sofre maior pressão, né? Um artigo muito interessante. Mas eu vou falar, colocar a minha fala no sentido da segurança de barragens no Brasil, né? Dizer que esses dois casos realmente foram um verdadeiro absurdo. Primeiro acontece o caso de Mariana, né? Depois o caso de Brumadinho, que acabou expondo o Brasil no cenário internacional, né, de forma bastante negativa, né, pela não tutela, pela não aplicação do princípio da precaução, e por esses danos a centenas de famílias, a economia local e a uma série de questões. A imagem do Brasil realmente saiu muito arranhada desse sistema. Então, é de se observar que existe um aumento na intensidade dessas tempestades, aumento do número de vítimas. E também, de acordo com a Convenção Quadro de Sendai, é importante, sem dúvida alguma, que a Convenção, no âmbito das Nações Unidas, que disciplina a questão dos desastres, redução de desastres, ela fala claramente na melhoria de ações preparatórias para catástrofes, né? E também ela tem uma abordagem, ela tem uma implementação multissetorial e coerente com a multiplicidade dos riscos de desastres. Então, essa convenção é uma convenção muito importante, que é importante que ela dialogue, né, com a normativa infraconstitucional e também com o direito constitucional brasileiro. É importante que exista esse diálogo nessa construção. Mas nós, na realidade, nós temos uma normativa bastante importante, né? Nós temos uma normativa, recebi o cartão verde, mas eu tenho 10 minutos ainda. Nós temos uma normativa importante, né, que tutela o meio ambiente. Nós temos uma lei digna de países nórdicos. Nós temos uma política nacional da mudança do clima, né? É de se pensar, professor Delton, querido amigo, se
Quando os Estados Unidos vai conseguir aprovar uma lei da Política Nacional da Mudança do Clima com um Senado republicano conservador financiado pela indústria dos combustíveis fósseis? Talvez no dia disso nunca, né? Então, aí começa a questão toda, né? Então, é uma questão que tem que ser observada. Mas essas normas brasileiras que podem ser utilizadas para reparação de barragens, né, elas são focadas na necessária indenização das vítimas. A lei, pode observar na Lei 6938 de 81, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a reparação in natura do meio ambiente. E também na punição dos culpados na seara criminal, né? E também as sanções administrativas, porque a Constituição brasileira, no artigo 225, ela elegeu a responsabilidade independente, tripartite, civil, penal e criminal. Então, pelo mesmo fato, sem que haja violação ao princípio do ne bis in idem, os responsáveis por uma catástrofe numa barragem são responsabilizados, né, nessas 3 esferas. E nós temos a Lei da Política Nacional de Segurança de Barragens, que precisa, na realidade, ser implementada. Mas há uma falta de vontade política e de alocação de recursos para que essa política seja aplicada no Brasil, né? No antigo DEPEN, por exemplo, eram pouquíssimos funcionários. Tem uma reportagem no Estado de São Paulo que eu fiquei horrorizado. Eu não me lembro quando era o número de funcionários, mas era cerca de 50 a 60 funcionários para fiscalizar o número um número absurdo de barragens que nós temos no Brasil, né? Então, era absolutamente impossível, era como achar uma agulha no palheiro, achar uma falha numa barragem, evidentemente. Então, fica muito difícil se não haver uma conscientização, uma concretização de educação ambiental. Isso é uma questão que eu tenho cada vez mais, estou cada vez mais convencido disso. E quais são os objetivos da Política Nacional de Segurança de Barragens? Garantir a observância dos padrões de segurança das barragens. Regulamentar as ações de segurança. Tem que se regulamentar, é importante que exista regulação, né? Também promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de segurança. Esse talvez muito difícil, porque faltam recursos, né? Faltam servidores. Que se amplie o universo do controle de barragens pelo poder público, né? Com base na fiscalização, orientação e correção de ações de segurança. E quando se fala com o administrador público, se observa que isso é um desafio imenso, pela falta de recursos, pelo custo de concretização dos direitos. Por isso que nos Estados Unidos se realiza tanto análise do custo-benefício, cost-benefit analysis, né? E o Brasil é um dos únicos países do mundo que não tem, onde não se realiza, não há. Existia uma lei do agora senador Anastasia, né, que pretendia regulamentar uma análise do custo-benefício, né, de modo puro, né? Eu não estou falando sobre impacto regulatório, eu estou falando sobre análise do custo-benefício. Mas é uma questão, evidentemente, que falta para nós, né? Assumir o juiz, muitas vezes, uma posição kantiana para decidir uma questão e não levar em consideração os resultados da sua decisão, realmente pode levar a decisões catastróficas. O próprio Judge Posner, né, que é ele com Cassan, tem os juízes, os autores que mais vendem nos Estados Unidos livros, deixa claro que as teorias comportamentais dos magistrados, são 9 teorias comportamentais dos magistrados na hora de decidir processos. E daí, quando perguntado por Posner, que já foi um defensor da análise econômica de direito radical, e hoje ele é um pragmático, já se disse algumas vezes na sua carreira, e eu acho que se ele modificou o seu discurso para o bem, eu acho que foi importante. Não existe uma melhor doutrina, uma melhor teoria comportamental a ser adotada num processo decisório por um magistrado. Essas teorias comportamentais devem ser combinadas e verificadas de acordo caso a caso. Quem é juiz sabe disso, a dificuldade que se tem de se adotar uma posição a priorística, embasada em princípios morais, se, evidentemente, o fato não permite isso, muitas vezes.
tenho certeza que está a Dimara aqui, a doutora Dimara, a doutora Shirley, que sabem disso. Fica realmente muito difícil. O doutor Marcelo Koch atua, o doutor Delto que atua na advocacia também. No direito, infelizmente, é assim que ocorre. Então, e também não é a falta de conceitos jurídicos que justifica a má gestão de barragens no Brasil, né? Nós temos um conceito de segurança de barragens, de gestão de riscos, de danos potenciais associados às barragens, todos eles previstos em lei, né? Também a lei da Política Nacional de Segurança de Barragens tem os seus fundamentos, né? E a segurança deve se dar em todas as fases do projeto, né? Todas as fases devem ser consideradas. Na fase do planejamento, na fase do projeto, na fase da construção, do primeiro enchimento, primeiro vertimento, operação, desativação e de usos futuros, deve ter o administrador público e também o particular uma visão precautória, né? Então, isso é muito importante que ocorra. O princípio da informação deve ocorrer. A população precisa ser informada dos riscos, né, que envolvem as barragens. E também há uma imputação. O empreendedor ele é responsável pelos acidentes que ocorrem na barragem. Já há uma imputação em relação a ele. O empreendedor é o responsável legal pela segurança de barragens, né? É o responsável legal pela segurança de barragens. Então, isso aí já há uma imputação, e, aliás, vem bem a casar com aquela jurisprudência do STJ, que teve como relator o ministro Herman Benjamin, um processo que havia ali desconsórcio entre Estado e particular, que ele disse: a condenação é solidária entre o Estado e o particular em casos de danos ambientais, mas a execução se dá de modo subsidiário. Primeiro se executa o particular, que tem recurso, depois o Estado, para que a sociedade não seja onerada duas vezes. E essa posição hoje está pacificada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e eu acho que em boa hora, em função das dificuldades orçamentárias do Estado e de todos os seus entes federativos, né? Também a Convenção Quadro de SEDAI tem as suas metas, que devem ser incorporadas e devem dialogar com o direito brasileiro. É importante que exista, né? E essas metas são: reduzir a mortalidade global por desastres, reduzir o número de pessoas afetadas em todo o mundo até 2030, reduzir perdas econômicas diretas por desastres em relação ao PIB. Importante, tem gente que demoniza o PIB. Evidentemente que o PIB não pode ser utilizado, como ele vem sendo utilizado no Brasil e em vários países da América Latina, como muitas vezes como único norte na elaboração de políticas públicas, né? Nós já tivemos várias catástrofes orçamentárias e sociais e econômicas em relação a isso. Deve ser considerado também, evidentemente, né, o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano e outros. Mas o PIB é importante, sim, para que se quantifique essas perdas econômicas decorrentes de desastres, sem dúvida alguma. Eu estou sendo um pouco Amartya Sen aqui, mas eu acho que o Amartya Sen tem, na realidade, um dos criadores desses índices de desenvolvimento humano, né? Há um trabalho muito interessante feito por ele, pelo Prêmio Nobel Stiglitz, e também pelo economista francês Jean-Paul Fitoussi, o professor conhece bem, né? sobre índice de desenvolvimento que leva em consideração os riscos ambientais, o desenvolvimento econômico humano, porque o PIB simplesmente não nos serve mais, tá? Também importante reduzir substancialmente os danos causados por infraestrutura básica, né? E também aqueles serviços básicos, comunidades de saúde e educação. Tem que se levar em consideração isso. Também é importante que se chame todos os países, se dê uma guinada agora. O princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas, o professor Sérgio fez uma crítica a ele, eu também concordo. Nós temos que, e o professor Jeffrey Sachs também concorda, temos que dar uma guinada. É hora de todos os países, ao mesmo tempo, assumirem metas de redução de emissões, por exemplo, né? Evidentemente que os países ricos têm uma responsabilidade a mais, que é transferir recursos e tecnologia para os países em desenvolvimento. Mas colocar médias diferidas, nossa obrigação hoje é global para com o planeta Terra, inclusive para a própria
sobrevivência com qualidade de vida, para não ser alarmista, da própria espécie humana. 1 milhão de espécies, de acordo com a ONU, podem ser extintas nas próximas décadas. Mas claro que pode realizar a fiscalização nas barragens e deve os entes membros do CISNAMA, né? Federal, estadual, municipais, que devem sim adotar medidas precautórias anti-catástrofes, em caso, evidentemente, dos entes estatais não adotarem medidas precautórias, podem ser responsabilizados em face da proibição de insuficiência, podem ser responsabilizados judicialmente, né, em face de ações e omissões por danos ocorridos em barragens. Também o licenciamento ambiental deve ser realizado, independentemente de autorizações de mineração, né? Ele deve ser realizado de qualquer modo. E agora eu recebo um cartão vermelho dizendo que, e vocês já devem estar com fome essa hora também, que eu devo parar de falar, mas eu vou concluindo. Então, nós temos hoje também a Agência Nacional de Mineração, né, que é responsável pela fiscalização das barragens, numa novíssima lei de 2017, que também pode, em tese, ser responsabilizada se omitir na fiscalização e no controle de operação das barragens. Importante dizer aqui também, ao final, concluindo já, porque o meu tempo foi-se, né, que o STJ tem várias decisões, né, específicas, aonde já se determinou a restauração de barragens em risco, ou seja, no caso de Muriaé, né, temos uma juíza aqui que atuou no caso, inclusive, né, e que está aqui presente. Então, aquele caso, me parece, foi o relator, o ministro Salomão, ele falou aqui sobre o caso, então é até desnecessário falar. O Poder Judiciário assume esse ativismo, né, para a tutela da segurança das populações afetadas, do meio ambiente, no caso de barragens. E não há violação dos poderes, né? O STJ tem decidido, né, aplicando o princípio da precaução, no sentido da tutela do meio ambiente e inclusive do patrimônio, da saúde das pessoas. E, ao final, pode-se observar que são importantes decisões judiciais de nós, juízes, aplicando o princípio da precaução, da prevenção, do desenvolvimento sustentável e da reparação integral dos danos pessoais, ambientais e econômicos. Aí é a responsabilidade, a velha responsabilidade civil, que tem tanta importância entre nós. Também a necessidade da observância da Lei 12.334 de 2010 e a concretização de uma moderna e eficiente política nacional de segurança de barragens, o que vai necessitar, sem dúvida alguma, investimento público e orçamento para isso. E o princípio que eu tenho tanto falado da educação ambiental para os agentes públicos, privados e para a sociedade em geral sobre o risco que envolve as barragens e também na participação mais efetiva nos procedimentos de licenciamento. Também é importante uma estruturação efetiva da Agência Nacional de Mineração, que foi criada muito provavelmente por causa do caso de Mariana, e depois aconteceu o Brumadinho. Muito obrigado a vocês todos pela atenção.